E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, dando início então à resolução da nossa lista 2, onde é uma lista também sobre movimento uniforme e uniformemente variado, porém com ênfase em gráficos. Essa lista então, ela vai trabalhar a gente interpretar os gráficos do movimento uniforme e uniformemente variado. Beleza, galera? Bora lá resolver o primeiro exercício. O primeiro exercício fala que dois carros A e B percorrem o mesmo trecho retilíneo de uma estrada. As posições relativas a uma dada origem em função do tempo estão representadas no gráfico abaixo. Assinale a afirmação correta. Bom, e aqui eu tenho várias afirmativas com que ele faz. Vamos primeiro analisar, olhando o nosso gráfico, as características dessas curvas. Bom, o gráfico é um gráfico da posição em função do tempo. Então, é um gráfico da posição, S por T. Bom, se a gente olha o carro A, perceba que ele está aumentando a posição com o tempo, ele chega em um determinado ponto e depois ele começa a diminuir a sua posição com o tempo. Bom, nesse trecho aqui de T1 até T2, é bem próximo a uma reta. Aí aqui um movimento, uma curva, um movimento parabólico. E depois de T4 até T5, esse movimento é de novo retilíneo, Esse gráfico aqui tem uma característica retilínea. Bom, então eu tenho diferentes movimentos aqui analisando a partícula A. E olhando a partícula B, olhando o carro B. O carro B, ele tem uma reta com uma inclinação, diminuindo, uma inclinação para baixo aqui, ou seja, ele está diminuindo a sua posição com o passar do tempo. Beleza. Nós podemos analisar aqui, então, várias características de cada carro. Eu posso falar, então, que a posição de B, o carro B, ele tem uma característica de um movimento uniforme, onde a posição do gráfico é dado por uma reta. Enquanto que A, ele tem um movimento praticamente uniforme aqui no início, eu posso considerar aqui uma reta, depois ele altera, ele tem aqui uma variação parabólica, onde teve algo relacionado à mudança de velocidade. Ou seja, há uma aceleração entre os pontos T2 e T4 para o carro A. Bom, dito essa análise aqui bem primária dos nossos gráficos, a gente pode olhar o que diz cada afirmação. A letra A diz: entre os instantes T1 e T3, o módulo da velocidade do carro A aumenta com o tempo. Então, a velocidade do carro A está aumentando com o tempo. Bom, se a gente olhar as características aqui entre 1 e 3, a gente vai perceber que essa afirmação é falsa. Por quê? Bom, aqui entre 1 e 2, eu tenho praticamente uma reta. Eu tenho um crescimento retilíneo aqui. Quando eu tenho o gráfico da posição pelo tempo com a característica de reta, é porque esse movimento é uniforme nesse intervalo. Então, ele não está aumentando nesse trecho. Mas, se você
disser aqui, mas está parecendo que é uma parábola. Tudo bem. Vamos olhar aqui, então, nesse trecho de T2 a T3. Perceba que a curva ela é parabólica para baixo. Ou seja, perceba que no mesmo intervalo de tempo, T1 a T2, aqui, T2 a T3, perceba que a distância que ele percorreu diminuiu muito. A distância com que esse carro está percorrendo está diminuindo com o tempo. Por quê? A característica do gráfico posição pelo tempo, quando eu tenho uma curva, uma parábola para baixo, próxima a essa curva, ou seja, uma aceleração negativa, ou seja, menor do que zero, o que está acontecendo com a minha velocidade? Ela está diminuindo com o tempo. Então, essa afirmação é falsa. A minha aceleração ela não está aumentando. E sim, do trecho T2 a T3, ela está diminuindo com o tempo. Tranquilo? Vamos para a segunda, então, para a letra B. A letra B diz, no instante T3, o módulo da velocidade do carro A atinge o seu valor máximo. Bom, a gente já até respondeu essa, né? Se a gente tem aqui em T3 e a gente percebeu que a velocidade estava diminuindo com o tempo, a gente já sabe que essa afirmação também é falsa. Ela não pode atingir o seu valor máximo se ela está diminuindo com o tempo. E temos também uma outra característica que observar. Se a nossa curva do gráfico espaço pelo tempo chega em um ápice, em um ponto máximo, esse ponto aqui, o que vai acontecer com a posição? Olha, a posição estava aumentando com o tempo e agora ela passa a diminuir com o tempo. Então, aqui, exatamente no ápice da curva, no ponto máximo da função espaço pelo tempo, nós temos o que nós chamamos de mudança de sentido do movimento. E a mudança do sentido só é possível quando a aceleração, quando a velocidade naquele ponto for zero. Para que um carro mude de sentido numa estrada, ele está se deslocando para a direita. Para que ele mude de sentido, ou seja, passe a se deslocar para a esquerda, o que tem que acontecer? Ele tem que chegar a uma velocidade zero para depois ele começar a se locomover com uma certa velocidade no sentido contrário. Então, quando eu tenho na letra B, ele afirma que atinge o seu valor máximo, também está equivocado, está falso. Vamos ler a letra C. A letra C diz, os instantes entre T1 e T2, as velocidades dos dois carros têm sentidos opostos. Bom, vamos olhar aqui. Bom, esse movimento do carro B, ele é um movimento único. Ele tem a mesma inclinação do início ao final. Então, entre 1 e 2, eu tenho um sinal de velocidade negativo. Então, no intervalo, no trecho para o carro B, de T1 a T2, eu vejo que meu espaço está diminuindo com o tempo. S diminui com o tempo.
O espaço não está diminuindo com o tempo? Então é porque a velocidade ela é menor do que zero. Ou, vamos colocar aqui que ela é negativa para o meu carro B. E para o A? Vamos analisar o A aqui. O a posição, ela está aumentando com o tempo. O A ele tem uma velocidade positiva até ele chegar no seu ponto máximo aqui em cima, onde a velocidade é zero. Mas você perceba que a posição está aumentando. A posição ela sai de um valor aqui embaixo, ó, aqui, de um S, e ela se desloca até um outro S lá em cima. Então, a posição ó, está aumentando com o tempo. Se a posição está aumentando com o tempo, a velocidade é positiva, né? Velocidade é maior do que zero. E a afirmativa diz que, entre os instantes T1 e T2, as velocidades dos dois carros têm sentidos opostos. Exatamente. Sempre quando eu tenho sinais contrários, porque é o sinal da velocidade que indica a direção, ó, o sinal da velocidade, sinal indica o sentido do movimento. Se o sinal indica o sentido do movimento e eu tenho sinais contrários, é porque eles têm sentidos opostos. Então, a letra C é o que está correto. Vamos observar a letra D e a letra E, só para a gente ter certeza. Bom, a letra D diz: entre os instantes T4 e T5, o módulo da velocidade do carro B é maior do que o carro A. Ele está dizendo o módulo da velocidade. Quando ele diz o módulo, a gente ignora o sinal, né? Ele quer saber apenas o valor da velocidade, a intensidade. Então vamos observar. Entre T4 e T5. T4 está bem aqui, T5 está aqui. Perceba que essa curva aqui ela representa o carro A. E essa daqui, o B. A velocidade, ela é a tangente dessa curva. Se a gente for analisar a velocidade no ponto, é como se a gente olhasse a tangente. Matematicamente é a função derivada, né? Mas a gente não precisa entrar nesse detalhe aqui. Se eu observo, então, a inclinação da minha curva, eu percebo que a inclinação da curva A ela é muito maior do que a inclinação de B. Então, a velocidade de A, o módulo dela, é maior que a de B. Ela é uma inclinação negativa, vai ser um valor negativo. Mas em módulo, a velocidade do carro A é maior que a do B. É só a gente observar a inclinação da nossa reta. Então, letra D também está falso. E letra E diz: entre os instantes T1 e T5, o módulo da aceleração do carro B diminui com o tempo. O carro B nem aceleração ele tem. O carro B é um movimento uniforme, né, que a gente já falou durante praticamente todo o exercício. Então, a gente marca a única verdadeira, letra C de carro. Beleza, galera? Nosso exercício, então, letra C. Esse exercício foi bacana, então, para a gente abordar bastante sobre a teoria dos gráficos. E eu espero que tenha ficado de fácil entendimento para vocês. Obrigadão, galera!